A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente, só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Suaviza Cute do Talco Roça, beleza, conforto e bem-estar. Dance à vontade, pule à vontade, vive sem dó. Ai, ai, é cera dominó, isso é cera dominó. Rende mais, jura mais, brilha mais. Vive sem dó, é cera dominó. Vive sem dó, é cera dominó. Dó, mi, nó. Enquanto houver a luz a uma estrela, enquanto houver perfume a uma flor, enquanto houver ternura a mais beleza, enquanto houver carinho a mais amor, e enquanto paz na terra existir, será Natal sempre feliz. Boas festas, felizes no novo Canal 9 vem lhes desejar. Só quem sabe viver, sabe escolher. Só quem sabe onde ir, sabe decidir. Só quem sabe buscar, sabe onde chegar. Só quem sabe lutar, sabe conquistar. Um lugar, um pedaço de chão, um sentido pra sua emoção. Sempre atento às coisas do seu coração. Só quem sabe viver, sabe escolher. Só quem sabe lutar, sabe conquistar. Um lugar, um pedaço de chão, um sentido pra sua emoção. Sempre atento às coisas do seu coração. Valdir, se eu soubesse nem tinha vindo. É muito pequeno esse seu pintinho. Esclarecimento. Trata-se de uma dona de casa preocupada em ampliar seu galinheiro conversando com o funcionário de uma avícola. Deputado, quanta grana o senhor vai levar nessa? Esclarecimento. Trata-se do secretário particular de um deputado querendo saber que quantia ele vai necessitar para sua viagem. Minha senhora, olhei seu filho com todo cuidado. Lamento informar, mas é bicha. Esclarecimento. Trata-se de um pediatra informando a jovem mamãe que seu bebê é portador de lombrigas, também conhecidas como ascaris lumbricoides. Assim é o rádio. O veículo que mais mexe com a imaginação e mais esclarece. Semana do Rádio. Homenagem desta emissora e da WGGK Publicidade. A BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e dos 50 anos de transmissões do Serviço Brasileiro da BBC. Na década de 70, o tradicional rádio AM brasileiro receberia um concorrente indireto, o rádio FM, ou frequência modulada. Enquanto o AM apresenta em linhas gerais uma programação mais popular, buscando principalmente o público feminino, o FM
se voltaria quase que unicamente para o público jovem. Mas, até que ficasse clara essa distinção, uma década se passou. As raízes do rock. Hoje, o FM é conhecido como um rádio de som puro e estéreo. Os avanços tecnológicos ocorreram aos poucos. Fernando Veiga, da Rádio Jornal do Brasil, nos conta agora do início desta frequência. O rádio FM surgiu aqui no Brasil para suprir uma lacuna nas transmissões das AM. Porque você, para enviar o som do estúdio ao transmissor, você optava, até 1950 e pouco, por linhas telefônicas. Então o som era enviado via telefone. Mas essa linha telefônica tinha uma qualidade muito discutível. Nesse quadro, o FM começou a se desenvolver na América. Eu acredito que o empresariado brasileiro, viajando para lá, viu o FM e descobriu nele uma vantagem que seria funcionar como um veículo para transportar o som do seu estúdio para o seu transmissor, sem ser linha telefônica. Então você fazia para FM. Mas então a gente pensou assim, começou com um link. E aí sim, paulatinamente foi sendo tentado esse novo veículo. Veio a Globo, eu tenho a impressão que a Globo saiu em primeiro lugar em estereofonia. Então o Brasil estava, ela começou antes. A primeira de todas que começou com a estereofonia foi a imprensa. Depois então veio a JB, no princípio dos anos 70, acho que 72, meados de 72, princípio de 73 a Globo entrou logo depois, se não me engano, aqui. E aí foi não acabar mais, né, uma atrás da outra. E basicamente, essas são as estações que hoje em dia vêm de música, né? Por exemplo, da Rádio Cidade, aí houve grande guinada, né? Porque a Rádio Cidade deslumbrou a importância do público jovem. E ela então se dedicou de corpo e alma a atender esse público. E aí foi não acaba mais de estações enveredando pelo mundo caminho. Fernando Veiga. Antes de entrarmos propriamente no assunto Rádio FM e sua programação, vamos ouvir mais uma vez o pesquisador Luiz Carlos Taronto. Ele faz um apanhado geral dos anos 60 e seus momentos políticos que acabaram mudando completamente os rumos do rádio brasileiro. A década de 60 vai ter grandes reflexos sobre o rádio brasileiro. Não apenas como uma consequência do advento da televisão, que então se afirma na passagem dos anos 50 para os anos 60, mas principalmente como um reflexo da situação política do país. Em 1961, o Sr. Jânio Quadros toma posse, eleito por maioria absoluta, e renuncia 7 meses depois. Isto provoca uma situação que delineia quase uma guerra civil no país. Os militares impedem o vice-eleito, Jango Goulart, de tomar posse. O cunhado de Jango, Coronel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, se movimenta em favor da posse do eleito e utiliza para isso, para sua pregação política, as rádios do seu estado, formando a rede da legalidade. Repete-se então no Brasil, naquele momento, o que havia acontecido 30 anos antes, quando em 32 o governo constitucionalista de São Paulo se rebelava contra o governo federal, então liderado por Getúlio Vargas, e então utilizava a Rádio Record. Agora, as rádios do Rio Grande do Sul lideram essa rede em favor da posse de Jango, o que acaba acontecendo, na verdade. E daí por diante, nos anos que se seguem até 64, o rádio reflete a radicalização política do país, mobilizado em prol das reformas de base defendidas por Jango Goulart. Vem o chamado movimento armado, movimento militar, de 1964. O Sr. João Goulart sai do país, é destituído, e os militares tomam posse do país. O que se vê, então,
é uma mobilização contra o rádio, porque duas emissoras, principalmente no Rio de Janeiro, haviam apoiado o governo, então legal, de João Goulart. A Rádio Mairinque Veiga e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. As duas transmitiram, nas horas que antecederam a solução do conflito, transmitiram discursos, transmitiram palavras de ordem, transmitiram uma mobilização, tentaram realizar uma mobilização popular em defesa de João Goulart poder. O que, evidentemente, acabou não ocorrendo. Militares invadiram a Rádio Nacional, tiraram a emissora do ar durante algum tempo, logo depois ela retornou, mas grande número de seus funcionários entraram para uma lista negra. Uma centena de indiciados. Destes, 36 seriam caçados posteriormente e demitidos. Só voltariam à emissora após a anistia, no fim da década de 70. Ao lado disso, a Rádio Mairinque Veiga foi caçada, totalmente fechada, e jamais voltou ao ar. Seu proprietário, então, não foi indenizado e a emissora sumiu do mapa das estações brasileiras, embora tivesse um grande passado na radiofonia nacional. Isso acontece porque o Sr. Leonel Brizola utilizava a emissora para suas palestras noturnas, entre outras coisas, pregando formação de grupos de ONG. Isto criou para o rádio uma situação de suspeita. O rádio, em ondas médias, principalmente pelo seu poder de atravessar estados, principalmente à noite, passou a ficar sob suspeição. Veio uma censura violenta e o rádio de todos os veículos de comunicação que sofreram da censura talvez tenha sido o mais atingido. Durante muitos anos, o rádio sofria proibições diárias. Mesmo com todos esses problemas, nos anos 60, o rádio brasileiro ia sobrevivendo. No final da década de 70, o rádio FM começava a tomar outra forma. No início, a programação era mantida somente com músicas ambiente, sem serem anunciadas por nenhum locutor. Nessa mesma década, várias reformulações deram ao FM um novo caminho. Houve muitas tentativas de produção alternativa em relação ao que era apresentado pelo AM. Muitas com enorme sucesso, mas que infelizmente não sobreviveram. Em 1977, com a implantação da Rádio Cidade FM no Rio de Janeiro, o FM começaria a trilhar um caminho idêntico ao que seguiu nos Estados Unidos. Baseada na programação e estrutura norte-americanas, a Rádio Cidade iria revolucionar os FMs brasileiros. Esse novo caminho da Cidade FM era o do comunicador e das paradas de sucesso, sobretudo músicas internacionais. E o papel desse tipo de comunicador é somente alinhavar a programação musical, falando o menos possível e tocando muita música. São profissionais jovens que falam para um público igualmente jovem. Que a festa começou. É tempo de alegria, de muita animação. É mais um fim de ano que você tanto esperou. E a turma da cidade continua com você. A alegria, o papo, a música e muita informação. Olá, Ronaldo, Selene, olá, Flávio e Verdinho. Alô, Henrique, alô, César, Bob e Paulinho. Alô, Noel, um saco cheio de presente e alegria. Alô, Noel, eu quero música, dinheiro e um carinho todo dia. Amor, 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 muito amor pra você e para mim. Que a noite de Natal seja grande. Até chegar ao sucesso de hoje, e mesmo antes de eles passarem a ser a figura principal da programação, o FM, como já dissemos, procurou alguns outros caminhos com sucesso. Na cidade de São Paulo, várias foram as tentativas de fazer programações diferentes. A primeira aconteceu ainda em meados da década de 70 com o surgimento da Bandeirantes FM. Uma emissora que, desde seu nascimento, inovou em relação às demais. Na época, o locutor da Bandeirantes FM era Otávio Sesc Júnior. Quando pegou a Bandeirantes, o FM estava em uma fase de implantação. Eu não me lembro exatamente o que existia
Mas eu acho que já Cultura existia, Eldorado existia, Record existia, mas todas elas existiam num esquema muito de música ambiente, aquela famosa música de consultório. E era mesmo, o pessoal achava legal, achava um barato a FM, porque não tinha comercial, só tocava música orquestrada e tal. E a Bandeirantes FM, ela foi a primeira FM de São Paulo a desanunciar, dar nome de música, nenhuma dava isso. Foi a primeira a introduzir programas que, quando ela entrou no ar, em mono, em fim de 75, ela já entrou com os programas de áudio internacional. Ela foi a primeira a dar destaque para a música brasileira e para uma música alternativa, uma música, que eu digo, um tipo de programação mais underground, ou seja, de não explorar unicamente o sucesso. E a proposta da rádio naquela época já era uma proposta alternativa. Inclusive a gente já chegou, naquela época, em 75, nos planos de implantação da rádio, a gente chegou a cogitar até um programa sertanejo, de música logo de manhã, 6h30 da manhã, 7 horas. Já tinha isso em vista nos planos. E a partir disso, então, ela começou a desenvolver toda uma programação alternativa, completamente diferente das outras. Otávio Sesc Júnior. Um outro profissional da Bandeirantes FM, sua fase inicial, foi Geraldo Leite. Leite, além de radialista, é publicitário. Quando surgiram as emissoras de FM, elas surgiram quase como filhas daquelas emissoras de AM, que eram as emissoras chamadas jovens, que, de certa forma, o AM foi se esvaziando, o público jovem foi saindo do AM para a FM. E o público jovem no AM era o público da máquina de som da Excelsior AM ou da Jet Music, da difusora AM. As emissoras de FM, quando surgiram, tirando essas que eram música ambiente, elas surgiram tentando fazer a programação que fazia a antiga Excelsior, a antiga difusora. E a própria Bandeirantes, quando surgiu, ela já estava num outro posicionamento. O meu negócio é atingir um outro tipo de público e selecionar mais. Geraldo Leite. Mesmo com todo o sucesso alcançado junto aos ouvintes, a Bandeirantes FM acabou mudando de filosofia nos anos 80, passando a ser uma emissora competitiva e entrando no esquema normal de busca pelo primeiro lugar em audiência. Mas, ainda neste começo de anos 80, uma nova emissora criou outros rumos para o FM. Era a Rádio Excelsior FM de São Paulo, que, devido à mudança de programação, passou a se assinar Nova Excelsior FM e se caracterizava por não repetir nenhuma música durante sua programação diária. O grande responsável por esse esquema de programação foi o crítico musical e jornalista Maurício Kubrusli. Eu acho que a essência da Nova Excelsior era uma rádio que tinha opinião. Então, essa opinião, sendo exclusiva dela, que ela se permitia discutir e aceitava. A Excelsior era uma rádio que discutia a própria rádio, né? O cara ali escrevia uma carta esculhambando a rádio, a gente lia a carta toda, discutia com ele, só discussão interminável sobre a própria rádio, o que ela tocava ou não tocava. Então, o fato dela ter opinião e de não ser uma Maria vai com as outras, correto? Isso determinou que ela tocasse mais música, ela abrisse o horário dela, e tal. Em suma, uma rádio que tomou partido, sabe? Que era uma rádio editorial. A Nova Excelsior, ainda mais longe da rotina e da repetição. Sessão Maldita. Hoje em cartaz, 4x4. As experiências da vanguarda. Todas as variações da música contemporânea. Os sons tradicionais. Matias José Ribeiro mostra e comenta as criações dos músicos do Brasil e de todo o mundo. 4x4. O programa que tem o ritmo do jazz e da música instrumental brasileira. Nova Excelsior. FM pra quem sabe. Está entrando no ar pela Cultura FM, Fraque e Claque. Idealização e apresentação, Maestro Jamil Maluf. Pois é, o programa Fraque e Claque está em nova fase, em novo horário, o horário das 15 horas. Mas a rádio é a mesma, é a Rádio Cultura FM 103.3. E a vontade é a mesma de fazer o melhor programa para você. Nosso encontro aos sábados à tarde vai continuar tendo basicamente as mesmas características. Vamos continuar conversando com personalidades musicais ou não e com os nossos ouvintes. E é hoje um desses programas deliciosos com ouvintes que nós vamos ter. E a gente vai até eles agora. Boa tarde, Paulo Felipe.
Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. E boa tarde, Daniel. Boa tarde. A sala aqui está cheia hoje. São 3 ouvintes que estão conversando com a gente. Vamos. Quem quer começar? Quem de vocês começa? Paulo Felipe? Pode ser você? Você é o que manda. Ah, eu que mando. Então vamos lá. Vamos lá? Paulo Felipe, você é comerciário, né? Exato. Exatamente. Você que tem uma... Você ouve muita música, você me falou de Gilberto Mendes, você me falou de nomes assim importantes da música brasileira, inclusive. Você chegou a ter contato com ele? Eu tenho, inclusive sou amigo do Gilberto Mendes e moro em Santos. Aliás, estive conversando com ele muito recentemente, né? E ele, inclusive, me colocou em contato com a Jocide Oliveira, que é uma pessoa também que eu admiro muito o trabalho, né? Faz um trabalho muito interessante, que eu acho que eu poderia equiparar, por exemplo, com o trabalho que faz o Cage em certas ocasiões, o próprio Bério. Esse seu interesse não é profissional, porque você profissionalmente não é músico e nem vive de música, certo? Exatamente. Você estava me falando de Debussy também, aliás, a primeira obra que você escolheu aqui para o programa de hoje é uma obra de Debussy, uma das belíssimas suítes dele, a Children's Corner. Você tem uma ligação também bastante especial com a música de Debussy. Você estava me falando algumas coisas a respeito dessa música, que você poderia repetir agora, por exemplo? Eu escolhi essa peça Children's Corner principalmente por causa dos 3 últimos movimentos, né? A neve está caindo, inclusive tem muito a ver com o jazz, aquele jazz assim da virada do século, né? O ragtime do Scott Joplin, né? Acho que eles foram até contemporâneos, né? E, quer dizer, aí já é um princípio de modernidade mesmo, né? Essa pulsação do ritmo, né? Porque o jazz tem aquele compasso do 4x4, né? Então, eu escolhi essa peça exatamente por isso. Você estava me falando uma coisa também que eu achei muito interessante. Você disse que, na sua opinião, Debussy foi um dos que mais contribuiu para abrir a cabeça das pessoas em relação a uma música nova aqui no século XX. É certo isso, não é? Ah, sim. Muito antes de Schoenberg, muito antes desse pessoal aí. Mudou o ouvido, né? Inclusive, uma peça assim bastante, eu diria, intrincada mesmo do Debussy. É uma peça chamada Je. Uma peça muito bonita. Valeu. E... de fato, o Debussy mudou mesmo o ouvido das pessoas, né? Vocês concordam com isso, Marcelo, Daniel? Concordo. E você? Também. Também? Não, pode discordar, não tem importância não. Quem não concordar, levanta a mão falando, não, concordo. Eu acho que é Stravinsky. Também, por que não? Stravinsky também. Stravinsky mais nessa coisa da polirritmia, né? Ele introduziu mesmo o ritmo na música erudita, né? A sagração rítmica, né? A sagração da primavera até hoje é uma coisa emocionante, né? Uma coisa impressionante. Até hoje é nova, né? É nova. Eu concordo até com o Júlio Medalha quando ele diz que quando Stravinsky fez a sagração da primavera, ele podia passar o resto da vida sem fazer mais nada. Eu pessoalmente acho que você tem razão também em relação a Debussy, quando você fala nisso. Ele foi realmente um desbravador de novos horizontes na época que ele viveu. E particularmente a gente nota isso nessa suíte. Nessa suíte também tem uma outra coisa muito importante, é um dado de humor que existia também na música dele, que aparece lado da crítica humorada, da crítica mordaz, porém humorada, né? Eu acho que esse ponto tem um pouco a ver com o Gilberto Mendes. Gilberto Mendes também costuma fazer muito isso na música dele, o Gilberto Mendes tem uma coisa do teatro musical. Do teatro musical, do humor, né? Essa coisa do humor me pega muito. E com relação ao Debussy, inclusive, o Tom Jobim, né? O nosso Tom Jobim tem uma música gravada pela Silvia Telles, não me recordo o nome da música, mas é da área da Bossa Nova, mas é uma peça, tem um movimento dessa peça do Debussy, né? Então o Tom Jobim fez uma música assim, quer dizer, é da Silvia Telles, eu não sei que música é essa, não me lembro. Eu era muito criança quando eu via isso. Tempo da Bossa Nova, essas coisas todas aí. Então vamos ouvir. Essa primeira obra que vocês vão ouvir hoje, que foi escolhida pelo Paulo Felipe, é de Claude Debussy, a suíte Children's Corner. Rádio Chilique 106.04 MHz. Rádio Livre Urgente. De novembro, proclamação da África.
com Tancredo Neves, nascia a nova república. Se todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Antônio Carlos Magalhães, vulgo Toninho Malvadeza, agride repórter. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, ao agredir verbal e fisicamente um repórter da TV Itapuã, conseguiu, num só lance, atrair todas as atenções de um dia de votação tranquilo em toda a Bahia. Antônio Carlos foi vaiado no momento em que chegou para votar no Clube Baiano de Tênis. O repórter Antônio Fraga perguntou como o ministro encarava tal atitude e Antônio Carlos negou que tivesse sido vaiado. O repórter afirmou que registrara as imagens. Em resposta, Antônio Carlos disse 2 vezes, enquanto chutava a perna do repórter: "Faça o favor de respeitar o ministro, entendeu, seu filho da puta? Faça o favor de respeitar o ministro, entendeu, seu filho da puta? Faça o favor de respeitar o ministro, entendeu, seu filho da puta?" A frase foi para o ar. É retirado do ar por determinação do Tribunal Regional Eleitoral. Pela primeira vez a Rádio Vírus, juntamente com outras rádio livres e uma TV livre em São Paulo. Nesse dia ocorreu a primeira invasão conjunta do espaço aéreo de São Paulo por emissões independentes. Na verdade, isso já havia acontecido alguns meses antes, mais exatamente em 11 de dezembro de 1986, quando formou-se na cidade a primeira cadeia de rádio livres com o intuito de transmitir informes sobre a greve geral, convocada nesse dia pelas centrais sindicais. Essa foi então a pré-estreia da Rádio Vírus. A Rádio Vírus, desde o princípio, vem se mantendo às próprias custas. Seus transmissores foram financiados por 2 festas e realizados durante seu primeiro ano de existência, contaram com o apoio de novos grupos musicais de São Paulo. No mais, é uma rádio movida a tesão, livre associação de pessoas sem experiência prévia com rádio e interessadas em experimentar uma nova forma de linguagem, mas sobretudo interessadas em ampliar os seus espaços de criação e autonomia. Hoje em dia você pode sintonizar a Rádio Vírus nos bairros de Pinheiros e Jardins e em partes dos bairros de Perdizes, Pompeia, Vila Madalena, Butantã, Morumbi e Brooklyn. Você pode ser contaminado toda sexta-feira, naquele horário em que você habitualmente desliga o rádio, ou seja, às 19 horas. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faça o Zé de dizer quem fala. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mútuo. Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Ah, sim. No aparelho não está ninguém. Como não está, se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então quem está ao aparelho? Agora melhorou. Eu estou eu, para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá, você de lá. Um não conhece o outro. Se eu conhecesse, não estava perguntando. Você é muito perguntador. Note que eu não lhe perguntei nada, hein? Nem
tinha que perguntar. Pois se fui eu que telefonei. Não perguntei, nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado pelo menos em responder a quem telefonou. Estou respondendo. Pela última vez, cavalheiro, e em nome de Deus, quem fala? Pela última vez, em nome da segurança, porque eu sou obrigado a dar essa informação ao desconhecido. Oh, bola! Bola, digo eu. Bolas, carambolas, porrambolas, caralholas, bucetolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar? Para que eu possa responder se essa pessoa está ou não está aqui, mora ou não mora nesse endereço? Vamos, diga, de uma vez por todas, com quem deseja falar? Vamos! Diga com quem deseja falar? Desculpe a confusão. A confusão é tanta, tamanha, que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. Diálogo de todo dia. Um conto plausível de Carlos Drummond de Andrade. A Rádio Vírus pergunta. Você sabia que Deus não deu escritura de terra pra ninguém? Você sabia que reforma agrária do ar não é dividir o céu em pedacinhos? Você sabia que eu sou rebelde porque o mundo quis assim? Este foi mais um serviço da sua, a nossa, a de todos, Rádio Vírus.